Campo magnético aspira circular. Para entendermos o que é, precisamos saber o que é um campo magnético e uma aspira circular. Bom, o campo magnético ele é um efeito que ocorre ao redor de um ímã ou de uma carga magnética, sendo detectado pela força que exerce em cargas elétricas e movimentos, ou em materiais magnéticos. Bom, ela se trata de um campo vetorial, ou seja, qualquer lugar no espaço que tenha direção, sentido e módulo. Aspira nada mais é do que um circuito elétrico que possui diversas funções voltadas principalmente para a produção do campo magnético, eletricidade e energia mecânica. Imaginemos que um fio condutor retilíneo seja percorrido por uma corrente elétrica contínua e que este mesmo fio acaba tendo uma encurvatura, né? Chegando a próximo de uma circunferência. E que nesse mesmo fio, né, que a gente vai chamar de uma aspira plana, circular, possui o diâmetro dela medida por raio, né? Ou seja, metade dela vai ter um sinal identificando o raio. Percorrida por uma corrente elétrica que também será identificada como I, de intensidade, conforme mostra a imagem. Em uma espiral circular plana, as linhas do campo magnético são circunferências perpendiculares ao seu plano, concêntricas com o condutor e o vetor de indução magnética no centro, o vetor de indução magnética B no centro com indicado O ou 0 dessa aspira tem as seguintes características. A intensidade, que seria a intensidade do vetor, que intensidade B, no caso, no centro da aspira, é dada pela expressão B igual a μ, que é micro vezes a intensidade da energia, divididos por 2 vezes R, que daí o R é o raio. Também podemos perceber a direção, né, normal ao plano da aspira, sentido, que é dado pela regra da mão direita, e através da regra da mão direita podemos ver que o vetor V está na vertical. As linhas de introdução de um ímã do polo norte e chegam ao polo sul, uma aspira percorrida por uma corrente elétrica origina um campo magnético, análogo a do ímã, e então atribui-se a ela um polo norte, do qual as linhas saem, e um polo sul ao qual elas chegam. Se considerarmos as espiras iguais justapostas, ou seja, uma do lado da outra, de modo que a espessura do enrolamento seja muito menor que o diâmetro de cada espira, teremos uma chamada bobina chata. A intensidade do vetor, introdução magnética B, no centro O da bobina chata, é determinada através da seguinte equação. B igual a micro vezes I, divididos por 2R vezes N, né? Ou seja, é a mesma conta utilizada de uma aspira singular só, porém nesse caso é aquele resultado vezes o número de aspiras que tem na bobina. Onde o meu amigo acabou de explicar sobre teoria da mão direita um pouco mais da explicação do campo magnético, vou falar um pouco da teoria. O que seria? Dentro de um cabo de condutor existem vários íons elétricos. Esses elétrons estão livres e estão parados quando na corrente, diferente do potencial. Porém, quando você faz uma movimentação de um ímã entre eles, se esse condutor começa a agir de forma de espiral, se você iniciar um movimento com o ímã para frente e para trás, a movimentação de um campo magnético vai interferir nesses elétrons, fazendo que ele gere um fluxo, e esse fluxo quando existir uma diferencial de potencial vai gerar uma corrente. E esse princípio é muito utilizado em geradores de energia
geradores de energias que têm usinas elétricas e usinas eólicas. Aqueles catamentos são bastante utilizados tanto nas hidrelétricas. Opa, e aí? Terminando aqui, só para deixar um adendo mais aqui, para que serve o campo magnético elétrico, assim, basicamente para ser circular? Ele serve, isso é porque o sentido do campo magnético depende do sentido da corrente elétrica, ou seja, a variável do sentido da corrente também se varia sentido do campo magnético. As espirais são utilizadas porque consegue produzir um campo mais intenso do que um fio condutor reto, ou seja, isso ajudaria bastante nas fios condutores que são bastante utilizados em casa. E qual seria o motivo de usar o eletromagnetismo de espiral? Seria porque o sentido do campo magnético depende do sentido da corrente elétrica, ou seja, ao variar o sentido da corrente também se varia o sentido do campo magnético. As espirais são utilizadas porque conseguem produzir um campo mais intenso que um fio condutor reto, ou seja, se for um fio condutor reto será menos, se for aquele do lado será mais forte, ok? Uma curiosidade a dedo, beleza?